Estamos recebendo muitas mensagens e pedido de pessoas através de redes sociais, e-mails e telefonemas para fazermos vídeos a respeito das parábolas do nosso grande mestre. Então decidimos fazer uma série de parábolas e a primeira que iremos fazer será o da videira verdadeira. Então preste bastante atenção e meditem muito bem nas palavras ditas pelo nosso mestre, e fazendo isso você compreenderá o sentido da parábola. Compreendendo as suas parábolas, e se abrirá o seu entendimento a coisas novas, coisas que você nunca ouviu da parte do Criador e do seu Filho. A videira verdadeira. Esse texto se encontra na parte do livro de João 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Toda vara em mim que não der fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiser e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dê muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Veja que o Messias é aquele que foi plantado pelo Pai. Mas como assim plantado? Desde o princípio da criação, o Yahweh vem falando dele. Tudo que o Pai falou, dele se cumpriu. Quando ele se manifestou ao mundo, tudo aquilo que o Criador havia falado, desde o princípio da criação, se realizou no Novo Testamento, com a chegada do Messias. Então daremos aqui alguns exemplos para você ver como é que é o Filho sendo plantado pela mão do Pai. Exemplo: o Pai disse, haja luz. E se você ouvir o Filho falar, ele está dizendo, eu que sou a luz. Eu sou o princípio da criação. Então o Pai dizendo que o Filho é a luz, é o Pai plantando o Messias desde a criação, para que quando ele se manifestasse, a gente soubesse o que é aquilo que o Pai está falando sobre ele. O Pai disse, subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles. E o Yahweh é a testa deles. E é o Messias a porta. Tudo é dito de formas de parábolas. Então aqui o Pai está falando que colocará uma porta no mundo e as suas ovelhas entrarão e sairão por ela. Então o Filho diz, eu sou a porta. Mais uma vez é o Pai plantando o nosso Mestre para que nós venhamos a reconhecer como ele é, como ele seria e procederia, para que nós não viéssemos a nos enganar com ladrões e mentirosos. Então tudo sobre o Messias está sendo dito pelo Pai lá atrás, antes que ele chegasse. E quando ele chegasse, seria de acordo como o Pai falou. Veja mais uma vez. Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, para apacentar as minhas ovelhas, o meu servo Davi. Ele as apacentará, e lhes servirá de pastor. Eu, o
o Yahweh, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Yahweh, o disse. Então, veja aqui, Davi representa o Messias. E quando o Messias se manifestou, ele disse: eu sou o pastor. Esse único pastor é ele. Tanto é que ele avisa aos seus discípulos e seus apóstolos que não é para nenhum deles ser chamados de mestre e nem rabi, porque um só é o mestre e o rabi, que é ele. Ele não está falando isso por soberba, mas é para se cumprir a palavra do seu pai. E mestre, rabi, significa o pastor, o que guia as ovelhas a um caminho seguro. Logo, todo aquele que diz que é pastor está indo primeiramente contra a palavra do Pai, que disse que colocaria no mundo um único pastor, e segundo, contra a palavra do Messias, que disse que não é para nenhum deles ser chamado de mestre nem rabi, porque isso significa pastor. Então aqui você viu que o Pai, ao longo do tempo, vem falando sobre o seu filho até o momento do filho se manifestar, de crescer, nascer e aparecer ao mundo e avisar tudo aquilo que o seu pai determinou. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele limpa, para que dê muito mais frutos. Quando se está no galho dessa árvore, é preciso dar o fruto que ela dá. Então, o que é que significa dar frutos? Porque eu também quero dar o meu fruto para que eu não venha a ser cortado dessa árvore. Repare, toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Então, para você não ser cortado dessa árvore do Messias, é necessário que você dê o fruto que a árvore dá. Então preste atenção que essa parte aqui é importantíssima. Primeiro repare que o agricultor plantou uma videira. E você viu que ele foi plantado de acordo com a palavra do seu pai. Pois a semente usada para plantar o Messias foi a palavra do pai. Repare aqui que ele diz o que é a semente. Se reparou, a semente é a palavra do nosso Criador. Então foi plantada uma semente que é a palavra do nosso Pai. O fruto conterá o quê? A semente que foi plantada. Quem dá esse fruto dará a palavra do Pai, não a palavra humana. Porque a semente dita nessa parábola é a palavra do Pai, que é a semente. Quando a árvore nasce, cresce e dá o fruto, ela dará o fruto de acordo com a semente que foi plantada. Se foi plantada a palavra do Pai, o que nascerá será a palavra do Pai. Então, para você não ser cortado da videira, é preciso passar em diante a palavra do Pai, que é a semente do fruto, não a semente do homem, a palavra humana. Se você aprendeu a palavra humana, o que as religiões, o sistema religioso ensina, é necessário que você volte para as Escrituras e veja direto do Pai e do seu Filho falar, para que você aprenda o que eles ensinam, não o sistema religioso. Se o Pai fala que ele é o único Deus, o Messias, por ter sido plantado por ele, ele repetirá. Vamos ver aqui em Marcos 12. Leia e confira. E o Pai, ele diz: eu sou o único Deus,
o Filho dá o fruto. Agora, quem diz Deus é outro, está dando o fruto humano. Esse será recortado da árvore, tirado. Toda a vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Viu? Ele limpa com a própria palavra. Logo você sai do erro quando ouve o que ele falou. Então você é limpo. Ser limpo é ser batizado. Quando você é batizado pelas palavras do Messias, você está sendo limpo pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo é o que sai da boca dele, não da boca do homem. Então, quando você aprende tudo aquilo que o Pai mandou e ensinou, você está aprendendo do Espírito, e logo assim está sendo limpo por tudo aquilo que ele fala. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecer em mim. Primeiramente, ele escolheu 12 varas para fazerem parte dele, que são os 12 apóstolos. E com cada um dando os frutos, a palavra do Pai. A árvore cresceu. Para permanecer na videira, será preciso sempre dar o fruto que ela dá, nunca um fruto diferente. Então, olhe bem esse exemplo e compreenderá o que o filho está falando sobre o fruto da videira. A semente de uvas, ela dará uva. A semente de maçã dará maçãs. A semente de laranja dará laranjas. E a semente da palavra do Pai dará a palavra do Pai. Nunca um pé de uvas dará maçã ou laranjas, e vice-versa. Assim como a palavra do Pai nunca será a palavra humana. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, ele já está dizendo a forma de você permanecer nele. Aonde? Se reparar, ele está dizendo no verso 7: se vós permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai. Então, para se permanecer nele, as palavras do Messias terão que estar em você. É necessário, é preciso que você deixe de ser preguiçoso e passe a ler. Quando você passa a ler e a palavra do Pai e do Messias permanece em você, você não será enganado pelas palavras humanas, porque você se lembrará do que o Messias e o que o Pai falou. Então, se o homem vem com outro fruto e passa para você, você não será enganado, porque primeiro o nosso mestre lhe ensinou o que tinha que ser ensinado. E você, por ter mais confiança nele, deixará de lado as palavras humanas. Logo, se você dá muitos frutos, ou seja, a palavra do Pai, quem será glorificado será o Pai. Quando você começa a manifestar quem é o verdadeiro Deus, assim como o Messias manifestou. Então muitas pessoas conhecerão quem? Ao Yahweh, que nunca ouviram falar. Então, quando está se manifestando, mostrando, e as pessoas vendo quem é realmente ele, isso é ser glorificado. A glória dele aparece. E passarão a adorar o Pai, assim como nosso mestre ensinou. Fazendo isso, você se torna um discípulo dele. O discípulo é aquele que ouve
do seu mestre e obedece. Só que as pessoas hoje estão sendo discípulos dos pastores religiosos. Eles falam o que querem e não da palavra, ou seja, do fruto que o nosso mestre deu. Então, eu repito, é necessário que você pegue as escrituras e leia, e escute direto do nosso mestre. Deixe de lado um pouco a televisão, retire uma horinha para o nosso Criador, para o nosso mestre, e leia. Isso é andar com ele. Se você nunca ler, você nunca será instruída direto por ele. Sempre vai ser instruído pelo homem. Faça isso, é um conselho que eu dou sempre que eu posso. Leia sempre. Então você terá as respostas direto do nosso mestre, nunca do homem. Seja você um discípulo dele, mas para isso será preciso perder a vida que você leva dentro do sistema religioso, pois o fruto que eles dão é para a morte, pois são rebeldes à palavra do Pai, que é o fruto da videira, e eles dão um fruto diferente. Se você começa a ler e começa a reparar no que o sistema religioso fala, você verá que o fruto que eles dão é muito diferente do fruto que é a palavra do Pai. Então, exemplos do fruto que o sistema religioso dá. Jesus é Deus. Tem vários pastores. E o Criador colocou no mundo apenas um único pastor, que é seu filho. Eles pedem dinheiro em forma de dízimos, onde o dízimo não é nada disso. Se prostram a imagens de escultura, consultam os mortos, dizem que o Pai tem 72 nomes e o Pai diz que só tem um. Não ensinam quem é o verdadeiro Deus. Então você está comendo aí no sistema religioso o fruto do pecado. Ou seja, o pecado é a rebeldia contra a palavra do Pai. Se você estiver passando um fruto que não é do nosso mestre da videira, você será cortado. Por isso é necessário que se leia, para que você dê os frutos que é de acordo da onde você está plantado. Então, se a semente é a palavra do Pai, o que você dará é a palavra do Pai. O Messias falou: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Isso tudo aqui é pecado, ou seja, rebeldia contra a palavra do Pai. Sempre que ouvir algo que lhe falem sobre coisas espirituais, veja primeiro se o Pai falou, para que tenha em sua consciência tranquila a palavra do Pai, e não venha assim a errar por desobediência e negligência de outras pessoas. Então comece a ler, sabendo que o homem acrescentou e retirou das Escrituras, ele acrescentou o nome Jesus, e na palavra do Pai está um outro nome, e retirou a honra do Pai. No lugar de seu nome, ele colocou o termo Senhor, onde o nome do Criador é este, Yahweh. Use o que o Criador determinou para você, e não o homem, com a sua maldade e a sua rebeldia. Por isso ele disse: eu testifico a todos que ouvirem as palavras da profecia desse livro. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas nesse livro. Então saia e dê os frutos dignos da videira. Fazendo isso, terá o seu lugar garantido na árvore da vida.